Fala pessoal, boa noite para vocês. Estamos muito felizes de estar aqui nessa noite, dando o pontapé inicial no Sobriedade e Vitrine. Esse espaço ímpar, onde nós vamos compartilhar sobre experiências, sobre questões que são importantes e precisam ser ditas, falando com pessoas influentes nas suas áreas, trazendo muita informação, muito conhecimento e principalmente muitas vivências, pois elas que nos conectam e nos inspiram a sermos melhores, a nos desenvolvermos. E nessa noite eu estou aqui com a Daiana Fidelis. Prazer. A Daiana é a minha parceira de apresentação, mas nós achamos bem interessante, primeiramente, nós fazermos essa entrevista inicial, para que vocês que estão nos assistindo possam nos conhecer. Conhecer o trabalho da Daiana, isso. Conhecer o meu trabalho. Então, nessa noite, vamos receber a Daiana Fidelis, a Daiana empreendedora, consultora financeira. Se apresente, Daiana, para os nossos ouvintes, telespectadores. Obrigada, Bruno. Prazer estar aqui, né? Não só estar aqui hoje, mas também fazer parte desse projeto junto com você, uma pessoa que eu admiro tanto. E estamos aí, né? Estamos aí. Sou mãe, sou empreendedora, consultora financeira, né? O que mais, Daiana? O que mais? De tudo um pouco. Não, interessante assim, a vida da gente hoje ela é muito cercada de muitos afazeres, né? Sim. E é muito necessário que nós aprendemos a desenvolver habilidades. Exato. Desenvolver habilidades. Soft skills, né? Exato. Como chama? Soft skills, tem hard skills, né? Que são as habilidades necessárias para a atualidade, sim, né? Sim, para empreender. Exato. Para ser mãe. Para ser mãe, né? Sim, com certeza. Então, para ser mãe são muitas habilidades. Sim, quando a gente fala, né, de muitos fatores, né, de muitas... as pessoas fazem um monte de coisa. Sim, porque hoje realmente o mundo ele nos impõe, de certa forma, nos desdobrarmos e desenvolvermos habilidades que outrora nós não tínhamos. Verdade, né? Exatamente. E aí, assim, a Daiana, como consultora financeira, né, é uma área que eu me interesso muito, até porque a gente trabalha com desenvolvimento pessoal. E a gente sabe, até por ter passado isso também, a dificuldade que nós nos encontramos, principalmente em processo de reconstrução da vida. Depois, por exemplo, eu como um adicto que já esteve em uso e precisei reestruturar minha vida, alguém que está saindo de um divórcio, alguém também que tomou um prejuízo de um sócio, que seja. Que está quebrando, falindo. Sim, são N circunstâncias que levam as pessoas a terem problemas financeiros. Sim, então, e todo mundo tem, e até quem é investidor, todo mundo uma hora vai passar por problemas financeiros, crise financeira, até porque a gente depende do governo, tantas coisas, né? Então, Daiana, fala um pouco para nós sobre isso, sobre essas circunstâncias que influenciam na vida financeira das pessoas. Muita gente acha que existe uma estabilidade. Eu não acredito em estabilidade. Não, também não. Então, fala um pouco para nós sobre estabilidade financeira. Então, é muito difícil a gente manter uma estabilidade financeira que seja linear, né? Sempre a gente vai ter um problema financeiro, sempre vai ter ou uma crise, dificuldades vão surgir, né? Alguém vai morrer, divorciar. Então, são muitas circunstâncias na nossa vida que vai fazer com que nós passamos por dificuldades financeiras. Agora, o que vai determinar como que você vai passar por essa crise é aquilo que você, né, adquiriu, guardou no momento em que você estava, digamos assim, bem financeiramente. Organização financeira. Planejamento financeiro. Então, se você tem reservas financeiras, isso não é que vai te salvar no total, mas vai te ajudar a passar mais tranquilamente. É claro que a gente não tem só as dificuldades financeiras, quando a gente passa por momentos turbulentos, né? A gente vai ter o emocional ali mexendo, né? Então, se você pelo menos tem uma parte mais tranquilizada, que é a área financeira, isso já te ajuda a passar por esses momentos com mais paz, né? Com mais Daiana, calma. Eu vi uma postagem sua nos últimos dias, onde você falou que não existe saúde emocional sem saúde financeira. Exato, não existe. Fala um pouco sobre isso para nós, porque realmente
Eu acredito muito nisso, que dinheiro é emocional. Essa Sim. relação com o dinheiro ela é extremamente emocional. Sim, com certeza. Porque se eu estou bem, né? A minha mente, eu entendo, né? Eu me conheço emocionalmente, isso vai impactar no meu dinheiro, isso vai impactar no meu investimento. Então, Como por eu isso. gasto. Como eu gasto, exatamente. Então, como eu invisto, como eu utilizo mesmo o dinheiro. E se eu estou emocionalmente abalado, né, a chance de utilizar esse dinheiro da melhor maneira vai ser. Mais assertivo. Na verdade, se eu tiver com problemas emocionais, vai ser mais complicado, né? Mas se eu trabalhei, se eu me conheço, né? E aí é a questão do autoconhecimento. Eu vou passar de maneira mais assertiva. Que maravilha. Excelente. Então, ó, pessoal, dinheiro é emocional, tá Sim. vendo, né? A nossa relação, nosso Dinheiro é comportamento, né, ele é muito direcionado de como nós gastamos, de acordo com as nossas emoções. É isso. Sim, com certeza. Principalmente mulher. Mulher tem muito disso, Fale né? mais, Dani, fale mais. A mulher, ela tem muito, né? Por isso que tem esses mitos, né? Ah, a mulher gosta de gastar, né? A mulher... De fato, porque parece que é a nossa maneira de lidar com a ansiedade. Nós, mulheres, nós somos muito competitivas, nós queremos estar, né? Entre outras mulheres, muitas vezes melhor do que a outra, mais arrumada do que a outra, né? Então, isso faz com que a gente gaste, muitas vezes, sem necessidade. Então, a gente precisa buscar o autoconhecimento, conhecer, né, as nossas fragilidades, vulnerabilidades, para que nós possamos gastar o dinheiro da melhor maneira. Ser mais racional. Ser mais racional. Menos O que é difícil para a mulher, porque a mulher, normalmente, ela já é mais emocional, né? Mas é isso aí, ser mais racional. Mas eu percebo que, assim, as mulheres têm mais habilidade com dinheiro que os homens. Sim, exato. Mas, assim, claro, assim, Na não é nada que seja científico que eu tenha essa informação, mas pelos nossos relacionamentos interpessoais, pela convivência com as pessoas, né, pelos relatos que a gente ouve, pra mim, me demonstra que aparentemente as mulheres têm um pouco mais de coerência na hora de gastar. Sim. Né? Por mais que tenha essa questão que realmente é hormonal, né? Ela é natural de ser feminino, né? De ser um pouco mais, como a gente pode dizer, de ter as emoções um pouco mais afloradas, né? Mas eu vejo que a relação das mulheres com o dinheiro é melhor que a dos homens. Eu percebo isso, né? Pela experiência que a gente tem com esses atendimentos e tudo. Sim, na parte de administrar, né? Administrar, fazer gestão do dinheiro, a mulher consegue lidar melhor do que o homem. Várias pessoas às vezes me procuram homens, principalmente homens casados, e eles falam, eu tenho dificuldade financeiramente porque eu não consigo falar não. Não para os meus filhos, não para minha esposa. Então, a gente vê que, às vezes, o homem ele tem essa dificuldade mesmo, né? Isso, claro, vai impactar na área financeira. A mulher, não. A mulher, ela já tem mais facilidade. Não. A mulher já fala com mais facilidade, né? O homem, ele já fica receoso, porque tem as inseguranças dele também. Ele não quer demonstrar, né? Então, acaba que ele, muitas vezes, acaba cedendo muito. Tanto para a família, para os filhos. Tayana, uma pergunta que assim, a gente trabalha com reabilitação de crédito há um tempo, eu sempre ouvia e às vezes eram uns questionamentos. O que leva uma pessoa a se endividar? Nossa. Aspectos que levam a pessoa a se endividar. Assim, são N fatores, claro. Mas com certeza o emocional é um forte, né? A pessoa não ter conhecimento financeiro mesmo. Assim, a maioria das pessoas que eu às vezes atendo, converso, a pessoa ela não tem muita educação financeira, ela não... Simplesmente ela vai, ela faz uma dívida, ela não busca... Não sabe quanto ganha. Não sabe quanto ganha, isso acontece muito, principalmente empresário, né, com seus faturamentos. Quem ganha um salário mínimo, normalmente tem ciência. Mas acima dos... gente que ganha acima de 5 mil, normalmente ele perde a noção do quanto que ele ganha. Olha aí, pessoal, ó. Pessoas que ganham aí 6, 7, 8 mil, eles não têm noção, assim. Claro, né? A CLT, você vai ter ali o seu salário, tudo, mas a pessoa ela não tem noção dos gastos, né? Noção do que entra. Principalmente se for autônomo, né? Principalmente né? Se for autônomo. Porque não tem aquela renda fixa
É bem Sim. variável, né? Esses aí tem a maior dificuldade, com certeza. E aí a pessoa né, outra coisa também, né, a pessoa, sabe aquela, isso é até explicado, né, dentro da neurociência, mas, por exemplo, você tá no shopping, e aí você passou ali numa loja, aquele produto que era, sei lá, R$100, de repente tá por R$40. É uma coisa que você não precisa, mas você viu que tá baixo, tá barato. Você se permite. Você se permite. Aí é aquela coisa, eu mereço, né? Emocional, né? Emocional. Você não precisa daquilo, mas na sua perspectiva, também por pensar que, nossa, mas tá barato, eu preciso levar, né? Aquela questão de acumular, eu preciso ter. Eu conheço pessoas que elas são atrás de promoção. Tem muitos. Às vezes, assim, é promoção, pra quem trabalha no marketing, sabe que é fictícia muitas das vezes. Muitas das vezes sim. Né? Mas ela vê que se ela comprar ela tá ganhando um. Aí ela compra, né? E ela compra. Tem muitos esses gatilhos. Tem, gatilhos exatamente, de marketing, né? sim. Gatilhos de venda. E às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, como você disse anteriormente, não se atentam a isso. Isso, exatamente. E aí acaba endividando. Aí acaba entrando naquela bola de neve. Então, assim, é muito disso também. É conhecer os gatilhos, aquilo que leva você. Peraí, eu tô precisando disso? Tem alguns exercícios, né? Do tipo, antes de você comprar uma coisa, aguarda 24 horas, 48 horas, pra ver se realmente aquilo. Porque o desejo é instantâneo. Ele né? é instantâneo, muito instantâneo. Você conseguir vencer aquele primeiro instante. Exatamente. E aí, então, é conhecer esses gatilhos, se autoconhecer para ir, né, para conseguir administrar bem seu dinheiro para não cair na dívida. Então, normalmente é isso que leva as pessoas a endividarem, né, a chegar ali na bola de neve ali de dívidas. É não se conhecer, não entender ali o seu orçamento. Então, basicamente é isso. Não ter um controle diário das suas Não ter finanças. um controle, exatamente. Controle é muito importante. Controle diário, né, de Isso. despesas, de gastos. E a gente pensa que não, mas isso faz uma diferença. Quando você tem um aplicativo, Uma inteligência artificial hoje tem contatos do WhatsApp, né? Isso, tem, verdade. Pra você... Facilita muito. Facilita muito. E aí você coloca ali que você gastou e você pensa, gente, já tô no meio do mês, já gastei isso. Então, assim, você tendo esse controle diário... Vai se policiar, exatamente. Isso é ótimo. Daí, depois que a pessoa, então, está endividada, que ela já perdeu o controle emocional, ela não sabe quanto ela ganha, ela não tem uma organização diária, ela se endividou. Certo. Me dê aí 3 dicas, 3 conselhos para essa pessoa que está endividada hoje. Ela já tem um plano dela, tem um salário fixo. Vamos pegar aí por esse exemplo. Então me dê 3 conselhos para as pessoas que estão nos assistindo, que estão endividadas, ou para você mandar para alguém da sua família, um amigo que está endividado, fica te pedindo dinheiro emprestado, cartão. Para que essas pessoas que estão endividadas possam sair das dívidas. São números, tá? Isso já são números assertivos. 80 milhões de brasileiros estão endividados. Nossa, olha. 75 a 80 milhões de brasileiros estão muita gente. negativados. Minas Gerais é o estado que tem mais negativados no país. Nossa. Você não sabia disso? Não sabia. Olha que interessante. Olha. Sabia? Então, pessoal, Daiana, 3 dicas para você, para as pessoas que estão assistindo, que estão endividadas e precisam sair das dívidas. Olha, o primeiro momento é passar pelo processo de estruturar essas dívidas. É pegar tudo, todas as informações. Exatamente, fazer um levantamento. Onde que eu devo, como que eu devo. E aí, depois, já é uma segunda dica, começar a priorizar essas dívidas. Por exemplo, a dívida que tem o juro mais alto, dívidas essenciais, né, que é água, luz, que você precisa pagar. Se você não pagar, você não, né? Sim, é serviço. Exatamente. Então, priorizar essas dívidas essenciais, priorizar as dívidas com juros mais altos e aí começar a estruturar. Então, assim, esse é o primeiro momento. E a partir do momento que você estruturou, viu, né, começou a priorizar, aí é a hora de negociar. Então, dívidas com cartões, cheque especial, que juros são altos, vai ao banco, são prioridades, então vai ao banco, começa a negociar, pede prazos maiores, né, às vezes para diminuir a taxa. E sempre lembrando que se você está estruturando essa dívida, né, você precisa entender que você
também, porque o que acontece muito? Quando a gente começa a estruturar as dívidas, o negócio vai começar a melhorar. Então, Claro. acontece de, às vezes, começar a sobrar dinheiro, Sim. né? Porque você, às vezes, prolongou uma dívida que estava alta, então você prolongou, ela diminuiu. Então começa a sobrar dinheiro, aí o que as pessoas começam a fazer? Voltar a endividar, né? Sim. Então é muito importante que no processo de estruturação de dívida, você também precisa entender quais são os seus objetivos, o que você realmente quer. Disciplina, exatamente, controle, porque vai começar a sobrar dinheiro e o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai guardar? Você vai investir? Né? Então, essas são as primeiras dicas para estruturar aí as dívidas. E existe, eu quero saber de você se é mito ou verdade, que alguém que está endividada, ela precisa pagar as primeiras dívidas para ela começar a investir e ter uma reserva, uma poupança, ou ela pode fazer isso durante o processo do pagamento das dívidas? É mito. E a pessoa pode... Lembrando, Bruno, que é até interessante, quando a gente fala de dívida, tem gente que pensa assim, então eu não posso ter dívida. Não, gente, tem dívidas que são boas para nós, né? Principalmente nós, brasileiros, que não nascemos, né? A grande maioria não nasce rico, que muitas vezes precisa entrar numa dívida para obter bens, como uma casa, um carro, né? Então, assim, carro nem tanto, porque acaba sendo um passivo que não te dá muito retorno, né? Desvalorização. Exatamente. Mas existem dívidas que elas são boas, né? Então, é um mito e a gente precisa entender que às vezes, né? Às vezes eu já vi casos da pessoa receber um dinheiro, ir lá e quitar tudo, e quita tudo. De uma vez. E qual que é o problema? Ela fica sem dinheiro, ela fica sem liquidez. E o que te torna, digamos assim, rico, independente, é você ter dinheiro. Então, o ideal é você sempre ver as dívidas que realmente vale a pena ser quitadas, né? E manter aquelas que você acha que é interessante, né? Que vai te gerar um retorno. E aquele dinheiro que sobrar, investir. Acontece muitos casos, eu já vi casos de consórcio também. A pessoa, sei lá, tinha um consórcio de uns 40 mil, né? Aí recebeu, sei lá, 40 mil, poderia quitar, né, a carta. A pessoa não quita, vai, dá um lance, consegue obter o bem e o restante do dinheiro ela começa a aplicar. Deixa como reserva. Sim, né? Inteligente. Exato. Então, assim, tem várias formas de você, às vezes, não utilizar todo o dinheiro quitando a dívida, né? E pegar aquele dinheiro e começar a investir. Você continua com a dívida, mas está investindo, né? Então, assim, são várias maneiras de trabalhar com o dinheiro de maneira inteligente. Muito bom, muito bom. E em relação, daí outra mito ou verdade, em relação a investimentos. Mito ou verdade que quem investe é só quem tem dinheiro? Muito dinheiro. Mito. Mito? Mito. Não. Quem tem muito dinheiro, muitas vezes, às vezes tem gente que tem muito dinheiro e nem sabe investir, né? Não consegue investir. O certo é, principalmente quem tem pouco dinheiro, aprender a investir, né? Para multiplicar o capital. Lembrando, Bruno, que quando a gente... investir, muitas pessoas têm um pensamento errado que acham que investir é ficar rico, né? Então, eu vou ficar rico com a bolsa de valores, eu vou ficar rico com os investimentos. Na verdade, a gente utiliza o mercado financeiro, o mercado de capitais, para potencializar os nossos ganhos. A gente ganha mesmo trabalhando, empreendendo, né? Então, a partir do momento que você tem essa renda, você coloca ela no mercado financeiro, você começa a investir para aumentar a sua renda. Então, 30, 50 reais, você já começa a investir, você já pode investir. E começar a multiplicar esse dinheiro. Existe fórmula mágica? Existe fórmula mágica? Existe... Não. Existe o coelho da cartola, né? Poderia existir, mas não existe. O jogo da lâmpada, então eu ficar rico do dia pra noite, Daiane? Não existe, gente. Mega Sena é super difícil. Tigrinho a gente já sabe. Qual é a situação? Você tem algum cliente que teve problema com o Tigrinho, com perca de muito dinheiro em apostas?
em jogos? Não, ainda não Alguma tive. demanda, não? Não tive. Mas eu já tive clientes, assim, que entraram em investimentos, assim, sem... Esses mágicos, né? Exatamente. Entre aspas, né? Pseudo, né? Que achava que... Porque é muito... Como se diz? Atrativo. Atrativo, exatamente. Muito fácil, né? Muito fácil. Eu vou ficar rica, eu vou aumentar. Nossa, então... chama atenção, né? Mas com tigrinho, assim, eu nunca tive um cliente, não. E uma dica, um conselho para as pessoas que então estão endividadas, estão negociando as suas dívidas para que elas possam começar a investir. O que você indica? Então, A questão assim, ó, de não comprometer o capital, sim. né, a sua renda. Porque assim, ó, muita gente, vou até te interromper, mas muita gente é assim, ó, 8 ou 80. Eu quero sair de endividado para investidor agora. agora. Buffett, Tipo em isso. Um ano, né? E não é assim, é um processo. Negociar as dívidas e as prioridades, como você já disse, puder repetir, mas negociar, ver as prioridades, negociar, fazer uma organização. Isso. Né? Procurar possibilidades que não vai me deixar mais endividado, né? Exatamente, né? Exato. Então, um conselho seria, mas peraí que eu me perdi. Um conselho para alguém que está saindo das dívidas, para que ela comece a investir. O ideal, assim, sempre, Bruno, é a pessoa, ela se conhecer, né? E entender o que ela quer da vida. Quais são os objetivos? Eu quero o quê? Eu quero comprar uma casa. Exato. Porque se você não tem, você vai começar e você vai parar. Então, a motivação, né? Exatamente. Por isso que a gente fala muito do planejamento financeiro. Porque o planejamento financeiro, através do planejamento financeiro, você vai entender o que você quer. Eu quero viajar. Esse é o tipo de vida que eu quero ter. Todos os anos eu quero viajar. Eu quero trocar de carro. Eu quero o que eu quero. Porque a partir do momento que você sabe o que você quer, aí você consegue alinhar a sua vida, né, os seus gastos, para chegar nos seus objetivos. Então, entender. E outra coisa que a gente precisa entender também, porque às vezes eu vejo pessoas pegando dicas na internet, né? E primeiro é a gente se conhecer. Então, o que dá certo para uma pessoa não dá certo para mim. Por quê? Porque o estilo de vida é muito singular. O estilo de vida que a pessoa quer ter não é o que eu quero ter. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que toda semana gosto de tomar um cafezinho em uma dessas cafeterias aí chiquérrimas, né? Então, isso para mim é algo que eu gosto de viver, então eu tenho que organizar as minhas finanças de uma maneira que eu viva isso, né? O processo de sair das dívidas, começar a investir, ele não pode ser um processo igual antigamente, que as pessoas, elas praticamente se anulavam, né? Elas deixavam de viver uma vida prazerosa para guardar, acumular, para só na aposentadoria ou só quando envelhecer começar a viver. E não é o certo isso, né? O certo é você organizar suas finanças de maneira que você vai vivendo as coisas boas, prazerosas para você, mas que não te aperte. Então, se para você é prazeroso, né, todo final de semana sair, você vai às vezes ter que abrir mão de certas coisas, mas você vai planejar para que todo final de semana você consiga sair, né? Então, entender os seus objetivos, entender a vida que você quer ter, como que você quer viver e organizando, né, colocar isso dentro do seu orçamento mensal. Dentro do seu orçamento mensal, de maneira que você não vive aquela abstinência, né, tipo assim, de não viver coisas prazerosas, aquele sofrimento, e você consiga guardar o seu dinheirinho e também consiga viver momentos, né, que você queira viver. Essa é a vantagem do planejamento financeiro. Entendi. E para uma família simples, né, que como a gente citou aqui anteriormente, você tem uma renda padrão do brasileiro e tal, o que você aconselha, Daiana, nesse momento de estabilidade que nós estamos vivendo, de alta de preços e tal? Porque assim, a gente vê que muitas pessoas, elas têm um empréstimo agora do governo federal. Do FGTS. Né? Isso. O que você aconselha para essas pessoas? Em relação a quê? A objetividade, a se resguardar. Nesse cenário atual que nós temos vivido, como você vê o mercado e o que você aconselha para as pessoas hoje?
Então, o mercado já está sinalizando que a gente precisa, claro, ter uma Calção. precaução. Saiu. Porque realmente agora as coisas vão ficar um pouco mais desafiadoras. Então, quando você fala de família, Bruno, é muito interessante, porque quando a gente pensa em família, a gente tem que pensar que a família ela precisa ter um orçamento familiar. Às vezes a gente pensa assim, cada um por si, né? Mas quando a gente pensa em família, a gente precisa estruturar as finanças da família. Claro que cada um vai ter a sua individualidade, mas quanto mais você une, né, ali a renda, o dinheiro, né? Vocês conseguem potencializar melhor. Então, agora é se manter, é tomar cuidado, principalmente alguns clientes meus, eles até me procuraram querendo fazer investimentos na própria empresa, né? Às vezes, financiamento. Talvez não seja o momento. Não é o momento, assim, não é o momento tão adequado para você começar a investir. Quando eu falo aportes, né? Exatamente. Quando eu falo esse investir, não é investir no mercado financeiro, Sim, é investir mesmo, na sua empresa, reinvestir. Exatamente. Novo maquinário, equipamento, isso, em equipamento. Estrutura. É um momento que, é claro, se tiver uma oportunidade, claro. Se você vê a capacidade dentro do seu segmento, né? Até porque as crises, elas trazem oportunidades. Mas é um momento para tomar cuidado, né? A família também não começar a desbanjar demais, né? É manter o pé no chão. Quando você fala de planejamento financeiro da família, você fala do casal Isso. Trabalhar junto com o dinheiro. Exato. Porque a gente ouve, né, e é algo que eu particularmente não vejo dessa maneira, de maneira alguma, essa individualidade. Né? Acho que algumas coisas são individuais, são singulares mesmo. As necessidades. Porque são duas pessoas que têm hábitos, comportamentos diferentes. Sim. Têm necessidades diferentes. Com certeza. Emocionais, né? Uhum. Legal. Mas quando se fala de dinheiro, a gente precisa entender que é uma engrenagem só. Exato. Né? Então, como você vê essa relação dos casais em relação ao dinheiro? Você já teve algum cliente, algum casal de cliente, né, que queixa do marido, queixa da esposa? É o que eu acho. Compartilha um pouco conosco sobre isso e como você vê isso. E como educadora financeira e consultora, você entende que precisa ser para que as coisas sejam mais bem alinhadas, esse casal possa alcançar objetivos comuns, que é ter um bom carro juntos, fazer boas viagens, comprar uma casa que talvez seja, né? Como você vê isso? E isso é tão interessante, Bruno, porque é o pensamento, assim, do casal, é a forma de pensar realmente dentro de uma relação, porque a gente vê muitos casais que, por mais que, né, estão dentro de um relacionamento, é muito o que é seu, o que é meu, e a gente às vezes tem uma certa dificuldade de mostrar essa realidade, da importância de jogar a limpo mesmo. Pôr na mesa. Se tratando de dinheiro, de finanças, quanto mais vocês forem transparentes, colocar na mesa mesmo, cada um ali, né, com as suas necessidades, melhor né? Eu pelo menos vim de uma realidade onde muitas mulheres não gostavam de falar pro marido o quanto que ganha, né, o quanto recebe, porque assim, é um pensamento, gente, que não é um pensamento, assim, eu acho de casal mesmo, de uma vida só. Exato. Porque se você está dentro de um relacionamento, é os dois conquistando juntos, os dois crescendo juntos. Porque senão eu acho que vira uma competição. É o que acontece, vira uma competição. E aí aquele pensamento é só o homem que tem que... Esse pensamento de que só o homem que tem que prover com toda a casa... a gente tem esse pensamento, é claro que o homem ele tem que ajudar, mas a mulher ela tem que ser parceira, ela tem que ser companheira, sabe? Você pensar que é só o homem que tem que sustentar tudo, tem que fazer tudo, gente, é um pensamento assim que eu não compartilho e acho que ele não é saudável para um relacionamento, principalmente dentro da realidade que a gente vive hoje, que a gente pode conquistar tantas coisas, que a gente pode vivenciar tantas coisas juntos. Então, quanto mais vocês forem companheiros, parceiros, sinceros, transparentes mesmo, né? Mostrar suas necessidades, aquilo que você precisa, aquilo que você quer conquistar, não perdendo, claro, a sua individualidade, porque a gente precisa ter, né? A gente tem essa necessidade, mas se tratando de dinheiro, quanto mais forem transparentes, melhor é. E isso é importantíssimo dentro de um relacionamento. Vai longe, né?
Ah, que maravilha. E para aquelas pessoas que nos ouvem, Dayana, que são empreendedores, que são autônomos, têm seu próprio negócio, queria que você desse algumas dicas básicas. Eu vejo que muita gente tem um potencial muito grande, tem às vezes um bom produto, né? Tem um feeling para venda que é fantástico. A pessoa sabe vender, quem sabe que é uma habilidade que nem todos têm. Sim, verdade. Verdade. Mas essa pessoa tem dificuldade de quê? De gerir, de organizar, principalmente quando é autônomo, na construção civil, né? Ou ele tem um próprio negócio, vende um bolo, vende uma rosca, vende alguma coisa que seja alimentícia. Então você desse para essas pessoas alguns conselhos para que essa pessoa possa, ou se ela pensa em iniciar, você fala para esses que já são, e para os que vão iniciar. Então, sem gestão, o negócio não vai. Né? Não adianta a gente trazer o dinheiro para a empresa, conseguir faturar, conseguir vender e vende bem, traz esse dinheiro e aí? O que acontece? Né? Vou só pagar contas, né? Que é o que eu vejo muitos empresários que trabalham para pagar contas. Tem empresário que ele fala para mim, eu quero saber quanto que eu vou gastar para eu trabalhar só para pagar essas contas, né? Então, assim, é assustador, mas existe. Ai, me perdi aqui no pensamento. Tá tudo incrível. A gente tava falando sobre os autônomos. Exato. Os empreendedores. Gente, tantos casos que acontecem no dia a dia que eu vou lembrando. Deles, né? Exatamente. Mas que eles vão ganhando dinheiro e, né? Não, vão trabalhar só pra pagar a conta. Né? Gente. E vai viver, eu sempre falo isso. Você vai nascer, crescer, viver, pagar a conta e morrer. Exatamente. Né? E aí, mas isso que a Dayana tá falando, acho que eu entendi, não que ela se perdeu, mas a mente dela foi lembrando os exemplos, porque é o que a gente vê mesmo. Isso. De pessoas boníssimas, com potencial enorme, com bons produtos, bom que se perdem na serviço. jornada. Né? E assim, emocionalmente, né? E por mais que a gente apresenta bons caminhos, a pessoa, ela... Sabe? E ela se perdeu no sonho, se perdeu nas expectativas. Mas faltou, você acha que educação financeira e de planejamento. Sim, com certeza. Faltou educação, faltou planejamento, com certeza. E assim, nesse caso, em alguns casos que eu vivencio, o que eu percebo é que a pessoa, ela começa um sonho ali, e ela se perde no meio do caminho justamente por ela não ter o conhecimento, às vezes, de gestão, de administração. E aí é a pergunta, né? O que a pessoa faz nessa situação? O ideal é você entender que você tem essa dificuldade. Às vezes, o empreendedor, ele até não tem dificuldade de gerir, mas ele não tem tempo, porque ele está muito no operacional. Às vezes ele precisa estruturar. Não tem uma equipe. Então ele está estruturando, às vezes, a empresa, né? E aí ele precisa, às vezes, ter uma pessoa, né, que tenha, às vezes, o conhecimento, contratar empresas como a minha. Para fazer, exatamente, para terceirizar a parte de gestão, né, as finanças, para, né, obter sucesso. Esse é o ideal. Ou contrate uma pessoa que tenha o conhecimento necessário, porque é uma vulnerabilidade ali, né? Então, o empreendedor, ele tem que entender quais são as suas vulnerabilidades, onde ele tem as suas dificuldades e contratar pessoas ou então terceirizar o serviço, né? Para que ele consiga obter sucesso. E para quem está começando, Dai, qual os conselhos que você dá para que essa pessoa não chegue nesse estado, desses que já estão na jornada. E a gente sabe que é difícil, a pessoa que, por exemplo, já está na jornada, ela corrigir. Exato. Nossa, é difícil. Então, nos dê conselhos para quem quer começar a empreender. Nossa, eu tenho medo, eu quero começar a empreender. Dayana, você como especialista, me dê ferramentas, me dê direções. Primeiro, contratar a gestão Fidelity. Primeiro. É a empresa da Dayana que faz isso. Ela fala um pouco a sobre primeira, isso gente. Mas às vezes, como a pessoa está começando, às vezes ainda não tem condições de ter um serviço, o ideal é pelo menos ter um conhecimento básico sobre finanças, sobre fluxo de caixa, como fazer um fluxo de caixa, ter um certo controle, né? Outra coisa importante também é a precificação do produto, saber se o serviço ou o produto está sendo bem precificado, né?
Então, assim, ter um conhecimento básico, não precisa ter aquele conhecimento, né? Que, às vezes a pessoa, ela, sei lá, ela é um médico, né? Um médico já tem tanta coisa para ele estudar, para ele se especializar, ele não vai parar a vida dele para começar a estudar. Gestão, finanças. Mas ele pode, pelo menos, conhecer o básico, né? Buscar esse certo conhecimento para que ele não venha... Tenha sucesso. Exatamente, para que ele venha ter sucesso. Porque é o básico mesmo. O que te salva é o básico bem feito. É um fluxo de caixa ali bem feito. Você não precisa ter o conhecimento dos indicadores disso. Não, é o básico. Saber quanto ganha, saber quanto gasta. Exato. E é nisso que as empresas falem, né? Acabam falhando. Não fazer o básico. Deixa de fazer a controladoria, deixa de controlar os gastos, e aí acabam né, se perdendo mesmo no caminho. Perdendo no caminho. Que bom. Tá, assim, muito enriquecedor, né? A gente sempre fala que o óbvio tem que ser dito, né? Verdade. Mas são coisas muito boas de se ouvir, né? Porque a gente já aprende através do ouvido, né? Sim, ouvir, exato. Aprender, né? E ela ainda tem um curso para isso? Ela ainda tem que montar um produto digital, né, Daiana? Não, sim, em breve a gente vai montar. Eu tenho um e-book que vai lançar. Só que o e-book ele é mais nessa parte mais emocional, sim, da gente se conhecer, bom. Sim. Mas podemos pensar depois em pequenas aulas. É verdade, né? Básico. Sim. Verdade. Para você que quer começar um negócio, a Daiana vai te dar e ter um curso. Sim, pelo menos o básico, sim, né? Acho que vai ser de muita valia para as Acredito pessoas. Que sim. Tá. Acho que é uma dor da sociedade. Sim, é uma dor. Um negócio, quem tem um negócio, sabe? Acho que vai ser de muita valia. Daiana, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Minha parceira aqui do programa, né, pela oportunidade de a gente estar junto nesse projeto e também de você ter disponibilizado e compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, né? Daiana tem muito mais a nos falar sobre outros assuntos, né? Mas eu acho que com o decorrer dos programas vocês vão saber mais sobre mim, sobre a Daiana, sim, né? Sobre as causas que nós lutamos, não são né? caras, exato, né? Que nós militamos. Isso. Né? Até porque dinheiro é o que nos move a conquistar. O nosso foco mesmo é o outro, né? Claro. São as nossas causas, aquilo que nós acreditamos. E através do dinheiro, da saúde financeira, a gente vai... tendo condições de viver isso. Exatamente. Viver o propósito. Então, pessoal, queria agradecer você que esteve aqui conosco nesse primeiro episódio. Queria convidar você a se inscrever no canal da Vitamina Social e Saúde. Isso. A seguir a Daiana Fidelis no Instagram, tá? Daiana.Fidelis. Isso. Né? A conhecer a gestão. Gestão Fidelity. Vamos deixar também na descrição do vídeo para você seguir o perfil da Daiana no Instagram. Exato. Se precisar de alguma ajuda, serviços alguma financeiros. Serviço financeiro. Fala um pouco da gestão. Isso, a gente presta serviços de consultoria financeira, BPO financeiro, que é o operacional do financeiro, que às vezes tem empresa que não tem condições de contratar um financeiro e acaba sendo caro, né, devido às questões trabalhistas. E aí a gente faz esses tipos de serviços também. Planejamento financeiro, consultoria de investimentos, assessoria administrativa, tô aí. Tá vendo? Então, talvez é o que você precisa. Exato. Para solucionar e começar a ter uma vivência diferente no seu negócio. Exatamente. Gestão é a palavra que resume a nossa conversa hoje. Isso, né? Exato. Então, pessoal, até terça que vem. Muito obrigado por esse tempo de qualidade aqui conosco, nos ouvindo. E vamos por mais. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigada. Tchau, tchau, gente. É isso aí. Vamos, Rodolfo. Só o mouse que desapareceu aqui, mas tá tudo. O que você achou, Daiana? Ai, adorei. Adorei.